gente! Hoje eu vim aqui falar sobre a minha experiência com a amamentação nos 30 primeiros dias. Eu já falei aqui como foi o parto, vou deixar o link aqui. Contei como foi a recuperação também da cesárea. E hoje falando da amamentação, que é um desafio aí para tantas mulheres. Foi pra mim e eu nem acreditava, eu já falei isso inúmeras vezes lá no meu Instagram, @blogdaicampos, que eu não acreditava que eu conseguiria, que eu seria capaz. Pois é, mas Deus surpreende a gente, né? Sempre. Bom, como eu relatei no meu relato de parto, ela não mamou na primeira hora de vida, porque na hora que o médico veio me entregar ela, eu estava vomitando. Então ele ficou ali sem saber o que fazer. Como eu não parava de vomitar, ele voltou, foi fazer os procedimentos com ela, foi pesar. E aí o meu primeiro contato com ela realmente amamentando foi no quarto, já umas 2 horas depois. A enfermeira veio, botou ela no meu seio. Ai, gente, aquela boquinha assim. Ai, meu Deus. Explicou a pega, explicou como é que funcionava. E falou, nossa, todo mundo que entrava no quarto, que via ela pegando meu peito, falava, ela suga muito bem, isso aí você não vai ter problema. Nossa, como ela suga bem. Todo mundo que entrava falava isso. E aí, na primeira noite, ela nasceu meia-noite e 40, do dia 20 pro dia 21. Nessa primeira noite foi super tranquilo, ela dormia, mamava um pouquinho, dormia. Nossa, foi assim super zen. E aí do dia 21 pro dia 22, na madrugada do dia 21 pro dia 22, foi que o bicho pegou. Foi que não tinha leite ainda, né? Quer dizer, tinha leite, mas era o colostro, é a fase inicial do leite, é aquele ainda bem gotinhas assim, mas não deixa de ser leite. É o leite materno, é o essencial para aquele momento do bebê, é o que ele precisa. E aí, nessa noite, ela já tava, a reserva que ela tinha, né, de alimentos já tinha acabado. E aí ela mamou a noite toda. Ela mamou a noite toda, gente. Foi assim, foi surpreendente a diferença de uma noite para outra. Até hoje foi a nossa pior noite com ela. Foi a noite que ela mamou o tempo inteiro. Eu tirava ela do peito, 5 minutos depois ela tava chorando. Foi assim, foi cansativo, foi desesperador. Por que foi desesperador? Porque na noite anterior, ela mamava, dormia e tava tudo bem, dormia 3 horas direto. Só teve um momento que eu tive que acordá-la porque já tava passando das 3 horas. E como os primeiros dias eles perdem peso, é importante que eles se alimentem de 3 em 3 horas nos primeiros dias. Pelo menos nos primeiros dias você tem que acordar o bebê de 3 em 3 horas. Então, na segunda noite, ela mamava o tempo inteiro. Eu comecei a pensar, tem alguma coisa de errado. Ontem ela não tava assim, por que hoje ela tá? E aí começou a bater o desespero. E nisso que ela tava mamando o tempo inteiro, ela tava fazendo a pega errada. Ela vinha com a boquinha, ela não abria muito a boca, ela pegava com a gengiva e ela não me dava muito tempo de eu botar o peito todo na boca dela. Ela já vinha com a gengiva e fechava assim, já vinha num desespero, com muita fome e fechava a boquinha. Além dela fechar a boquinha, imagina fechando a boquinha, mordendo o bico o tempo inteiro. Então, com certeza fissurou, com certeza machucou. E aí a médica, eu nem sabia que a médica tava pra dar alta pra ela, né, a pediatra. Teve um momento que a enfermeira veio, já no dia seguinte, né, veio olhar meus seios, porque eu passei a madrugada inteira ligando pra enfermeira, eu preciso de alguém, ela não tá mamando. É engraçado como é que quando passa a gente enxerga as coisas, né? Quando a gente tá no olho do furacão a gente não enxerga nada. Na minha cabeça não tava saindo, porque ela tava mamando o tempo inteiro. Eu tirava ela do peito e ela chorava. E quando eu ficava aqui ela tava pegando errado, tava machucando. Então começa a bater aquele desespero. Tá doendo e a criança não quer sair daqui, o que eu faço? Então eu ligava pra enfermaria, eu ligava pra pediatria e todo mundo falando, olha, é assim mesmo. Aí teve uma hora que, de tanto eu ligar, teve uma hora que a enfermeira da pediatria foi lá olhar. Eu, olha aqui, tá saindo? Ela, não, tá saindo sim, não se preocupa não, ela tá se alimentando. Eu, não, mas eu acho que não tá não, porque ela tá inquieta, ela não tá satisfeita. Eu, olha, eu vou ver com o médico que tá de plantão se ele passa algum... Eu esqueci o nome, mas era tipo algum suplemento pra ver se ele passa, tá? Tá bom. Ela voltou? Não. Eu sei que no dia seguinte eu mostrava pra enfermeira, toda enfermeira que entrava, olha, vê se tá saindo. Ela ficou a noite inteira acordada, sugando e não sai nada. Todo mundo olhava, tá saindo, tá saindo.
E aí algumas enfermeiras falavam assim, não se preocupa, quando o leite descer, ela vai mamar mais, vai se sentir mais saciada e vai dormir mais. Porque eu tinha passado a noite em claro, eu e o Ângelo, a noite em claro. Dava um pouquinho, ele pegava ela pra rotar, pra fazer alguma coisa, trocar a fralda, voltava pro peito. Eu não conseguia respirar, foi realmente muito puxado. E aí, os médicos falando isso, eu falei, bom, então a minha esperança tá nisso. Quando esse abençoado leite descer, ela vai se alimentar. Num determinado momento, a enfermeira tava olhando, mais uma das milhões de enfermeiras que eu pedi pra olhar. Olha aqui, pelo amor de Deus, gente, tá doendo muito, olha isso, vê se tá saindo. E aí já tava rachado, já tava saindo sangue. Aí a enfermeira tava olhando, quando a enfermeira tava olhando, chegou a pediatra. O pediatra olhou, eu não vou dar alta hoje. Aí saiu. Eu fiquei olhando pra cara dela, olhei pra enfermeira. Eu nem sabia que existia a possibilidade da gente ganhar alta naquele dia. Porque eu já estava de alta, conforme eu contei no relato sobre a minha recuperação. Eu já estava de alta, mas a Sofia ainda não, então ela precisava ganhar alta. Quando a minha pediatra falou isso, eu acho que eu ia ganhar alta hoje. Mas eu não me preocupei porque eu queria ter certeza de que eu estava indo pra casa com tudo bem, com tudo certo. Então eu falei, não, tudo bem, se não é pra eu receber alta, sem problema, que eu vá pra casa com tudo encaminhado. O Ângelo já ficou, né, ele tava doido pra ir pra casa. Enfim, no dia seguinte cicatrizou, as enfermeiras, toda enfermeira que vinha falava da pega, me ajudava. Quando ela tava pegando tudo certo, tudo ok, elas iam embora. Aí eu não sei o que eu fazia, o desespero dela era tão grande que ela bucanhava e aí errava de novo. Eu sei que nessa tentativa e erro, por fim ela começou a pegar certo, mas aí o peito já estava machucado e aí começou a cicatrizar. No dia seguinte, quando a gente foi receber alta, já estava muito dolorido, mas não estava mais sangrando, como estava no dia anterior. Então aí a gente veio, recebeu, a médica olhou, não tá mais fissurado, já dá pra você receber alta. A Sofia tava perdendo peso dentro do permitido, até 30% que o bebê pode perder. Ela nasceu com 3,280 kg, ela saiu do hospital com 3,80 kg. Ela perdeu 200 gramas, o que é super aceitável. Até 30%, 200 gramas não é nem 30%. Mas estava tudo ok. E assim nós viemos pra casa, chegamos em casa, acho que era umas 3 horas da tarde. Fui ao banheiro. Quando eu estou lá no trono, tendo meu momento, que dali eu já ia pro banho, o peito começa a pingar, os dois, ao mesmo tempo. E aí será que isso é leite que já tava saindo ou será que desceu? Porque eu não senti dor, não senti nada. Mas aí realmente foi o leite que desceu. A partir dali eu já tive que colocar algum absorvente, alguma coisa, porque tava saindo muito. E aí eu comecei como ainda tava muito dolorido, eu não conseguia, nada podia encostar, porque senão doía. Então eu não podia usar sutiã direto, tendo contato direto, blusa direto, tendo contato direto, porque realmente estava muito dolorido. E aí eu passei a usar a concha, aquelas conchas de amamentação, vou deixar uma imagem aqui. A polêmica concha porque dizem que dá mastite, dá candidíase mamária e mais algumas coisas. Eu não queria usar, mas meu peito tava tão dolorido que eu falei, eu não tenho condições de botar blusa, de botar nada aqui sem a concha. Eu não lembrei do rolinho de fralda. Realmente, nem na época, na hora, nem passou pela minha cabeça. Eu botei a concha e o leite que ficava na concha foi o que ajudou a hidratar o meu peito, que estava ressecado, estava dolorido. Foi o que ajudou a hidratar e a partir dali o peito começou, parece que ficou mais resistente. Vale ressaltar aqui, gente, que eu lavava a concha o tempo inteiro e ela era fervida toda hora. No mínimo uma vez ao dia, mas às vezes era fervida até mais. Ficava muito suja quando encostava em alguma coisa. Então foi um cuidado assim redobrado, porque realmente o medo, né, de passar alguma bactéria, de passar alguma coisa. E aí eu lembrei, depois de alguns dias, da rosquinha com fralda. E aí eu usei durante 2 dias só. Fiquei com preguiça de ficar botando aquele rolinho, tirando o rolinho. E aí o peito foi aliviando também. Como o leite hidratou, o melhor remédio pra curar seio rachado é o leite. Como é que Deus é perfeito, né? E pomada, essas coisas, a médica não me recomendou. Disse que ela não me recomendaria, porque pomada pode atrapalhar a pega,
a pomada tem os seus prós e contras, né? Mas no meu caso a médica não recomendou. Então eu não passei a pomada também ela pode fazer o bebê escorregar, enfim. Ela não passou, eu também não insisti, então por isso que eu não passei a pomada, deixei cicatrizar por conta própria, só ali com leite que ficava na concha. Também não ficava muito tempo, né? Mas como no início desce muito leite, toda vez que eu limpava a concha e botava de novo, ela continuava enchendo. Então eu acredito que no meu caso a concha me ajudou sim e me ajudou muito. Me ajudou a hidratar o bico, a sarar o bico que estava rachado. E assim foi os nossos primeiros dias, nossas primeiras semanas. Era leite, gente, toda a roupa que eu botava sujava, enfim. Lembrando que uma coisa que eu faço desde antes de engravidar, eu sempre bebi muita água. Sempre bebi muita água. Na gravidez eu passei a me policiar mesmo e no pós-parto também. Já que eu não tinha opção no próprio hospital, quando eu vi que não estava saindo, eu cheguei a falar, não, gente, ih, tá vermelha. Eu cheguei a falar, não, gente, faz alguma coisa aqui, porque não dá, entendeu? Enfim, eu não tava nem aí se alguém fosse dar fórmula, eu só queria que ela ficasse alimentada, porque na minha cabeça ela não estava sendo alimentada. Só que não se enganem, o colostro alimenta. Ele é o suficiente pro seu bebê, ele é o suficiente que o seu bebê precisa. Então não se desesperem como eu me desesperei. E aí ainda bem que as enfermeiras não me deram bola, as enfermeiras não me ouviram e eu tive que insistir na amamentação, porque se alguém vem e dá a fórmula, eu ia ficar feliz na hora, eu ia ficar satisfeita, opa, minha bebê tá alimentada, e não ia entender direito o que estava acontecendo e ia acabar me rendendo a fórmula, sem necessidade nenhuma. Então, quando nós chegamos em casa, os primeiros dias ali era leite pra tudo quanto é lado, porque é leite que não para mais. Estamos em junho, esse mês a Sofia faz 2 meses e assim, graças a Deus eu tenho conseguido alimentar, ela mama bastante. Na nossa primeira consulta, com 15 dias, o ideal é que o bebê esteja com o peso que ele nasceu. Porque ela nasceu com 3,280 kg, perdeu 200 gramas, saiu do hospital com 3,80 kg. Então, depois de 15 dias, era para ela estar com 3,280 kg. Era para ela ter engordado pelo menos 200 gramas. Ela estava com 3,580 kg. Ela mama muito, gente. A médica olhou para ela e falou, menina, você não deixa sua mãe dormir, né? Ela ganhou muito além do esperado. E assim, foi ótimo, graças a Deus. Foi um alívio para mim. Quando eu pesei e vi que ela estava ganhando peso, eu falei, nossa, está dando resultado. E realmente é um momento incrível da troca, sabe? O olhar deles, parece que eles te olham no fundo da alma. Parece que eles estão olhando o seu pensamento. O olhar dela me olhando quando ela tá amamentando, gente, não tem preço. Quando ela tá mamando, não tem igual. Não tem preço. Parece que o mundo para de girar. Aquela carinha dela assim me olhando. É surreal. E eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre tive a imagem de que a amamentação era uma coisa dolorida. E ponto final. É dolorido, se você quiser amamentar, você vai ter que dar peito com o peito sangrando. Eu ficava, gente, não, eu não quero passar por isso, eu não quero dar mamar com o peito sangrando, pelo amor de Deus, Deus me livre. E em casa, no primeiro dia, né, como eu falei pra vocês, estava machucando, teve um momento que eu fui dar o peito pra ela e que saiu sangue. E aquilo me doeu, sabe, doeu o coração, poxa, eu vou botar o peito na boca da minha bebê com sangue. E aí a minha irmã tava do lado e ela falou, não, calma, às vezes sai um pouquinho de sangue mesmo, não tem problema não. E aí eu meio que assim, engolia seco, sabe? Porque aquilo tava me doendo. Mas eu insisti. E aí, graças a Deus, no dia seguinte, já não tava mais saindo sangue. E aí, mesmo que estivesse dolorido, não tava saindo sangue. E foi melhorando cada vez mais. E todos os dias eu agradeço a Deus. Porque era uma coisa que eu não me sentia capaz. Que eu morria de medo, porque doía. E até que me falaram o seguinte, a amamentação não é pra doer. Se tá doendo é porque tá errado. É claro que no início tem aquele atrito ali com o peito, pode ser que o peito fique um pouquinho saturado, mas se o bebê pegar na auréola, ao invés de pegar no bico, não vai ficar essa coisa que vai te matar, essa dor insuportável. Vai ser uma coisa super suportável que com o tempo ali você não vai nem mais sentir. Uma coisa também que me falaram no hospital teve uma enfermeira que me falou que a minha auréola é muito grande. Ela, olha, a boquinha do bebê é muito pequena, a sua orelha é muito grande. Humanamente vai ser impossível ela pegar tudo, mas tenta fazer ela pegar o máximo possível.
Eu não sei se eu preciso falar aqui da pega correta, né? Não tem como demonstrar aqui. Mas é a boquinha, né, de peixe e o máximo da auréola possível. Então, por várias vezes, eu boto o dedo assim e empurro a minha auréola pra dentro da boca dela, porque ela mesma não vai abocanhar tudo. Porque realmente a grande não tem como ela abocanhar tudo. Então, os nossos primeiros dias foram assim. Bota aí os 5 primeiros dias, o peito ainda estava muito dolorido. Foram 2 dias no hospital, mais uns 3 dias em casa, até ele amenizar a dor. E aí foi aliviando, foi aliviando, foi aliviando, até não ter mais dor nenhuma. Mas não foi de uma hora para outra. Foi uma dor que foi diminuindo. Até hoje, se ela pegar errado, se ela pegar só no bico assim, ainda dói. Opa, eu tiro e boto de novo. Mas graças a Deus, saber que ela tá ganhando peso, saber que eu consegui. O seu corpo sabe que o bebê tá pra nascer. Me perguntaram no meu Instagram se eu fiz alguma coisa pra estimular a produção de leite. Eu não fiz nada a não ser beber muita água. Eu sei que o indicado também é pegar sol nos seios, no bico dos seios. Eu não tinha como pegar sol aqui porque o único lugar que dava pra pegar sol é de frente pra um prédio. Então eu ia pegar sol o prédio inteiro e ia me ver pegando sol. O seu corpo sabe que nasceu um bebê e que você precisa produzir leite. Isso é surreal. Deus é muito incrível. Então, quando eu vi ali, gente, como é que pode? Então, do nada, o leite começou a ser produzido. Quanto mais ela mama, mais produz leite. Então, não se esqueçam, tem também a sucção não nutritiva, que é quando dizem que o bebê tá chupetando o peito. Não é o bebê que faz o peito de chupeta, é a chupeta que surgiu para aliviar o peito. Pra gente poder ter um descanso, pra gente poder fazer uma coisa ou outra, porque o bebê quer ficar sugando o tempo inteiro, e aí, nesse intuito, criaram a chupeta. Ok, se você quiser usar a chupeta ela veio para aliviar realmente. Mas o bebê, ele tem essa necessidade de sucção, então ele vai ficar no seu peito sugando. É a sucção não nutritiva, porém, é importante para a produção do leite. Quanto mais ele sugar, mais leite você vai produzir. Então, eu ainda tenho, acredito que até os 6 meses, né, que é o período de aleitamento integral, eu ainda tenho aí um longo caminho a ser trilhado, mas os 30 primeiros dias, essa foi a minha experiência. Louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus por ter conseguido. E se eu conseguir, você também que está me assistindo, caso você não acredite, mas você também é capaz. Seu corpo é uma máquina extraordinária. Deus fez assim, Deus não erra na forma. Eu acredito que tenha casos sim, né, que a mulher não consegue produzir leite, mas não se cobre tanto por isso. O mais importante é ver o nosso bebê, o nosso bem maior ali alimentado. Então essa foi a minha experiência. Eu usei a concha sim, porque a concha no início hidratou meu bico, mas eu não usei por muito tempo. Quando a produção do leite normalizou, sem ser aquele jato, eu passei a usar absorvente. No início, gente, eu ficava com um potinho do lado da minha cama pra de madrugada eu esvaziar a concha. Porque no início é muito leite. Então você suja tudo, mas assim, é super normal, você tá se adaptando. Ah, uma coisa muito interessante de falar aqui foi que uma vez eu ouvi a frase de que sobre a amamentação, você tá aprendendo a amamentar e o seu bebê tá aprendendo a mamar. Mas o bebê já não nasce sabendo sugar. O que acontece? Ele nasce sabendo sugar, ele suga a mãozinha, sugava o cordão umbilical, sei lá o que ele sugava, tudo que tinha ali dentro do útero. Mas a pega correta, né, a amamentar não é tão instintiva assim, tem uma técnica, né? Então, uma vez eu ouvi essa frase e aí o meu esposo, ele foi botar a Sofia na minha boca, ele me via várias vezes no início, quando eu ia botar o seio na boca dela, eu ficava conversando com ela, eu falava, filha, bocão, aí ficava tentando ali, passava o bico do peito dela pelo nariz, pela boca dela, pra ela fazer ela abrir o bocão, né? Eu ficava, filha, bocão. Aí quando ela fazia bocão, eu botava. E aí teve uma vez que ele foi botar ela no meu peito e ela já veio com bocão. E ele falou, caramba, ela já fez bocão. Aí eu lembrei dessa frase. Pois é, eu aprendi e ela também aprendeu. De tanto eu insistir ali nela, ela entendeu que ela precisa fazer o bocão. E aí, assim, é uma troca. O bebê vai aprender, você vai aprender e juntos vocês vão caminhar, vocês vão conseguir. Não desista da amamentação. Eu acredito que se você está aqui nesse vídeo é porque você sabe quais são os benefícios. Então pensa sempre nos benefícios para o seu filho, no quanto isso é importante, do quanto esse momento é importante.
E por mais difícil que seja dolorido no início, que seja difícil, passa. Vocês vão aprender e vai passar. Esse é o meu recado, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência. Deixa aqui nos comentários as dúvidas e não deixe de me seguir no Instagram. Tchau, até a próxima. Oi, gente, eu tô aqui editando o vídeo, terminando de editar pra subir pro YouTube, com a minha baby no colo. E o que eu quero falar, alguns pontos importantes que eu não falei no vídeo. O primeiro, eu nunca dei nenhum outro bico pra ela, chupeta, nada disso. Eu sempre coloquei na minha cabeça de que se a bebê tá chorando e ela quer sugar, então eu vou dar o peito. Eu sei que não são todas as mulheres que têm essa disponibilidade, mas eu me propus a isso. Graças a Deus eu trabalho de casa, então eu consigo parar, e se ela quiser mamar alguma coisa assim, eu vou dar o peito, ao invés de oferecer a chupeta para a criança suprir a necessidade de sucção, né? À noite era a mesma coisa. Se ela chorou, eu sei que às vezes só dar a chupeta ali ela já ia se acalmar e voltar a dormir, mas eu ia oferecer o peito, e até hoje eu mantenho assim. Acho importante frisar também, eu falei no vídeo, mas é importante frisar os benefícios da amamentação, que são inúmeros, contra doenças imunológicas, doenças respiratórias, a dentição, a fala, a articulação da criança, tudo ali na face, respiração, fala, articulação, dente, tudo isso é influenciado pela amamentação, porque a criança está ali exercitando a musculatura e tudo mais. Além dela estar mais protegida, né, de doenças. Então eu nunca ofereci nenhum outro bico para ela, porque eu simplesmente descartei essa hipótese da minha vida. Eu não tenho chupeta em casa, não tenho mamadeira. Então eu acredito que se eu pensasse na chupeta como uma solução, eu teria dado. Como eu nunca cogitei essa hipótese, isso nunca me influenciou. Graças a Deus a gente tem conseguido aqui hoje até os 3 meses dela. E eu não sei se ficou claro no vídeo, eu não falei exatamente, mas eu parei de sentir as dores 100% com 15 dias. Os primeiros dias mesmo, os 5 primeiros dias foram assim surreais, e depois a dor foi diminuindo, e com 15 dias eu já tava bem, né? O meu seio já tava bom. Então é isso. Esse foi o meu relato. Eu também tive um sonho durante a gravidez, que eu tinha muito medo de amamentar, como eu falei no vídeo. E aí eu tive um sonho onde o Espírito Santo falou muito comigo, e eu fui trabalhando a minha mente para esse momento. E é isso, graças a Deus seguimos firmes aqui. Ela tá ganhando bastante peso, ela tá com 7,5 kg, gente, para 3 meses. Mas ela também é grande, ela tem 66, 67 centímetros. Então tá dentro da curva de crescimento, tá tudo direitinho. O pai dela tem 2 metros, então acredito que isso com certeza influencia. Mas graças a Deus tem dado tudo certo. Eu espero ter ajudado vocês. Deixem aqui nos comentários caso vocês ainda tenham alguma dúvida, alguma dica que vocês queiram. E eu não passei pomada nem na gravidez, nem no pós-parto, porque, como eu disse, a orientação da médica foi bem clara. A pomada, ela é num caso muito extremo, quando a mulher já tentou várias outras coisas e não conseguiu, porque ela pode sim prejudicar a pega. Então eu não indico pro seu caso. E aí eu não passei pomada, mantive firme e o peito cicatrizou rápido, graças a Deus. Então é isso, gente. Fui finalizar o vídeo e a câmera travou aqui. Botei ela no sofá, ela tá indo. Vou virar a câmera. Princesa! Oi, meu amor! Manda beijo.